chama de Porto dos Casais, né? Então, a Aham, cidade é o que quando a gente chama de Porto dos Casais se por refere causa a disso. E tu a sabe que esse momento. a gente ainda vê em algumas áreas da cidade um pouco daquela paisagem daquele tempo, porque ali na Washington Luiz, por exemplo, aquelas casinhas, uma porta do lado da outra, Aham, que ainda sim. resta, né? Uhum. Aquilo ali é resquício desse tempo, né? Assim, ó, Beatriz, usa para a gente entender temporalmente, tá? Aham. Eles vêm para cá no século XVIII, tá? 1700 e poucos, tá? Tu sabes que nós temos pouquíssimos vestígios, pouquíssimas casas, Deles. pouquíssimos Uhum. edifícios desse período, Uhum. tá? Sim. Não tem praticamente nada a não ser edifícios públicos, tá? Como, por exemplo, o edifício ao lado do Palácio Piratini, tem pouquíssima coisa, realmente. Essas casas que tu te referes já é do início do século XX, Ah, tá. tá? Uhum. Então veja como a gente às vezes olha, né, para a cidade e acha que é muito antigo. Digamos que é antigo, mas não é tão antigo assim, né? Não é tão antigo assim. Então, é interessante ver que a partir disso o porto vai se tornando muito efervescente, né? É um porto Sim. que, enfim, começa a ver toda essa produção de pesca, começa a ver comércio. Então, já para o século XIX, é um porto comercial importante nesse lugar, né, que é o Porto de Porto Alegre. E a capital também, ela vem para cá, né? Ela já vem no século XVIII, ela era em Viamão e ela vem justamente para Porto Alegre. Então, nós tivemos uma situação muito inusitada na história da nossa cidade, que nós comemoramos duas vezes, né, os 200 anos. Os políticos gostam muito de comemorações, Opa, e como? né, Beatriz? Sim, Eles adoram comemorar porque a comemoração ela marca, né? Ela marca aquela gestão, aquele governo. exato. Então nós tivemos exatamente, então nós tivemos com o Aureliano, nós tivemos em 1940 a comemoração dos 200 anos em função da Sexta Santana, lá de 1740, tá? Mas não satisfeitos, depois de 30 anos, de 72, o Thomson Flores vai de novo comemorar os 200 anos. É um período de ditadura, é um período com seus prefeitos democráticos e, claro, o Thomson Flores também teve essa, enfim, essa vontade de comemorar no momento em que se fez então a televisão, né? Então, não, a data Nós, realmente não é sim, 40. nós estamos com um probleminha tá quebrando, tá cortando muito a tua fala agora. Eu não sei se tu tá caminhando, não, né? Estou bem Tá paradinha. bem paradinha. É que a gente está com um corte bem forte na tua respiração. Deve ser o Ah, contato, tá. deve ser exatamente o contato do celular, né? Vamos ver se melhorou. Será? Vamos ver se melhorou. Será que eu estava falando muito perto? Talvez estivesse falando muito perto, é. Pode ser, pode ser. Vou seguir Então, aqui, qualquer coisa tu me interrompe. tá. Então, eu estava dizendo que em 1972 o Thomson Flores resolve, então, fazer a comemoração de novo dos 200 anos, daí dessa vez fazendo a marca da data de que Porto Alegre virou, então, a capital, né? 1772 vira a capital, então, da província do São Pedro, né? A província de São Pedro, que era o nome do Rio Grande do Sul, né? O nome do Rio Grande do Sul era a província de São Pedro. Uhum. Então, tá bem agora? Tá, tá bem, pode falar. Ah, então tá. Então, assim, se hoje a gente conseguir falar do século XIX, né, tá bom. Do século XIX, 1800, né, para o pessoal que não lembra direito, a gente sempre pensa assim, 19 é só contar os dois primeiros números, né, do ano, que daí a gente tem o século. Então, 1800, 1 mais 8, 9 é século XIX. Sim, é bem assim que a gente conta. Exatamente, para a gente não errar, né? Então, era um momento que esse centro, o centro da cidade, né, o que a gente chama hoje de centro histórico,
já era um porto bastante importante, um porto comercial, faziam muitas trocas. Houve ali também o estabelecimento da alfândega, né? Como vai crescendo também a cidade, os comerciantes começam a se organizar, criam uma associação comercial. Claro, a gente está num país vivendo a escravidão, né, a escravização. Hoje a gente chama, né, Beatriz, ao invés de escravidão, escravização, porque, afinal de contas, os africanos foram trazidos para cá e escravizados, né? Então muda um pouco o sentido, assim, como se fosse algo dado, algo natural, não, algo que realmente foi um ato imposto, né, de tomar outros grupos, outros povos e escravizar. Então, claro, era uma sociedade escravista e que nós tínhamos ali no centro, principalmente escravos, né, que trabalhavam para os seus donos, que as pretas minas que vendiam os seus hortifruti granjeiros ali também. Então era um porto de bastante ebulição. Viajantes que passaram por Porto Alegre nesse momento, né? Uhum. Como Saint-Hilaire, eles deixaram relatos, né, dizendo que é um porto muito efervescente, uma cidade muito colorida. Daí que vem justamente a ideia, né, de um Porto Alegre, né? Sim. Olha, tu sabe que tu tá falando assim e eu tô meio que viajando na cidade. É bem legal da gente conversar sobre isso, para a gente poder se situar, assim, porque tu falou dos escravos, né? E me veio assim, aquela igreja Nossa Senhora das Dores ali, tem uma memória da igreja com relação ao escravo, uma certa coisa que falou. A gente podia um outro dia contar isso, né? Sim, podemos falar da maldição, né? Maldição. Isso, a maldição, é. E até um pouco também dessa história da memória de onde era feita a feira dos escravos, a compra dos escravos. Isso. Eram determinados lugares onde era permitido o comércio, né? Porque, embora fosse ainda uma cidade muito pequena, já havia o código de posturas, que era o que determinava onde as pessoas podiam, o que as pessoas podiam fazer e o que elas não podiam fazer. E nesse momento é importante que no centro da cidade são 3 espaços, principalmente, que era permitida a comercialização, que era onde hoje é o Mercado Público, a Praça do Paraíso, onde hoje é a Praça da Alfândega, né? E a Praça da Quitanda, inclusive, é o nome, né? E justamente na frente da Igreja das Dores, que era chamado Largo do Pelourinho. Então, esses 3 lugares aí são lugares importantes, depois que passar essa onda do coronavírus, para a gente visitar, né, Beatriz? Bela ideia. E visitar, porque justamente esse é uma das características aí do comércio. Então, claro, é onde se reunia, né, todo mundo para vender, as negras minas para vender, onde os escravos ficavam ao ganho, ou seja, eles alugavam a sua mão de obra. Digamos, alguém precisava descarregar um barco, os escravos alugavam a sua mão de obra, pagavam o seu dono, e uma parte desse valor ficava, então, para ele. Era assim que ele conseguia comprar alforria, né, esses escravos urbanos. Então, justamente dessas áreas comerciais da cidade é que vão depois, né, surgir aí, como tem hoje a Praça da Alfândega, ali um centro importante em torno da Rua da Praia, e o nosso mercado público, né, também. Olha só, é um tipo da perspectiva que até me tirou um pouquinho daquela... Como eu estava só falando de coronavírus, eu estava um pouquinho tensa. E agora, esse papo contigo aqui me deu uma relaxada, assim, muito importante, né? E vamos mesmo conversar sobre isso agora, durante todo esse período que a gente está vivendo, e depois vamos programar passeios, vamos convidar os nossos amigos ouvintes, e vamos fazer um passeio aqui no centro de Porto Alegre, nessas regiões assim historicamente importantes, para a gente realmente se situar. Olha, foi muito bom mesmo, porque nós estamos, e tu tem razão, a gente tem que dar uma relaxada e procurar outros assuntos para não ficar obsessiva. Isso aí. Pegar um bom livro, né, para ler, né, Beatriz?
Um filme que não seja aquele filme contando alguma coisa do Walking Dead, né? Isso, Tem que escolher bem. Aproveitar que praticamente todos os... Sim. Muito bem, eu tenho a impressão que acabou foi a bateria. De streaming, né? Eles estão abertos. Sim, exatamente. Bom, muito obrigada, Zita. Não, minha bateria está aqui. Tá. Eu pensei que estava acabando. Então, assim, mas de qualquer maneira, muito obrigada. Tá bom? A semana que vem a gente conversa de novo, porque realmente é um assunto, primeiro porque a gente gosta de Porto Alegre, não tem quem não goste, mesmo quem não nasceu aqui. Né? É uma coisa de coração, assim. E quanto mais a gente conhece, melhor a gente se empolga mais. Sabe? É isso aí. Para ti deve ser emocionante passar por determinadas áreas. Outro assunto que eu quero trazer num outro tempo, num outro momento, é meu Deus do céu, a Ponte da Zenha e toda aquela história que tem ali naquela região também é muito bonita, né? Sim, também. Tem aspectos lindos, né, da cidade que vale a pena a gente falar aqui. Tem. Sabe que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, não me lembro quando foi, já faz tempo isso, no Riacho Ipiranga, né, que seria o dilúvio, ali na Getúlio Vargas, que tinha uma feira ali que eles chegavam de barco, né, para vender também. Na Getúlio Vargas? Na Getúlio Vargas com a Ipiranga, com a Avenida Ipiranga. Bom, a gente vai aos poucos a gente vai se situando e vai contando essas histórias assim, que são realmente muito bacanas. E também alguma coisa que a gente nunca ouviu falar, que eu tenho certeza que Porto Alegre tem nuances que nós não conhecemos. Com certeza. Obrigada, professora. Que eu agradeço, um bom final de semana aí para os nossos ouvintes e para ti também, Beatriz. Obrigada. Eu conversei com a professora Zita Possamay, né? E é um assunto assim que não tem como tu não ficar empolgada conversando sobre Porto Alegre, conversando sobre qualquer cidade e a sua história, mas nossa cidade de Porto Alegre tem muitos misterinhos, tem segredos, tem um que eu depois vou pedir para ela nos trazer mais detalhes, que é de um túnel que sai do Palácio Piratini e vai até o porto. Tem um túnel que na época da Guerra dos Farrapos, é uma coisa assim, eu também não sei muita coisa. A gente escuta alguma coisa aqui, outra ali, mas é super legal de saber, né? Detalhes assim da cidade de Porto Alegre. Eu tenho aqui uma mensagem de voz do Jefferson Sampaio. Vamos ouvi-lo. Com mais recursos, a saúde viveu revolução nos anos Lula. As santas casas e os hospitais filantrópicos tiveram um aumento de 185% dos recursos federais de incentivo ao atendimento da população pobre, responsáveis por 41% das internações e 37% dos leitos financiados pelo SUS. Os repasses chegaram a 970 milhões de reais somente em 2012. A mortalidade infantil, que sempre foi um fantasma para o Brasil, em 2000 a taxa era de 29,7 mortes de crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos. Mas vieram os programas de distribuição de renda e o aumento do salário mínimo e afastaram esse trauma que atingia as famílias brasileiras. O número do censo de 2010 já trazia melhoras significativas. Caíram quase pela metade, de 29,7 para 15,6 mortes de crianças para cada 1.000. O SAMU, em 2003, o presidente criou o SAMU, o atendimento de urgência e remoção, que revolucionou o país inteiro. O gargalo da locomoção de pacientes tinha um horizonte finalmente. Em junho de 2014, 3.182 ambulâncias haviam sido distribuídas a 2.926 municípios brasileiros, chegando a atender 74,5% da população brasileira. Farmácia Popular, que foi um programa criado para ampliar o acesso da população aos medicamentos essenciais ao tratamento de doenças mais comuns no Brasil,
milhões de pessoas foram beneficiadas com medicamentos para hipertensão, contraceptivos e diabetes